Galera, eu atendo muitos alunos que conciliam a musculação com alguma outra atividade física. Então eu vou reunir aqui as 10 melhores atividades físicas para você fazer em conciliação com a musculação para ficar gigante e trincado. Então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, porque a número 10 é o futebol. Tá? Então o futebol com certeza, né, a gente não precisa nem falar nada, Brasil, etc. Definitivamente é o esporte que mais é praticado e enaltecido. E ele entra como um aeróbico de muita boa qualidade. O que a gente tem que tomar cuidado aqui com o futebol, que eu observo com algumas pessoas? Dificuldade para crescer panturrilhas. Porque quando você corre, normalmente você corre na ponta do pé, e quando você corre na ponta do pé, você tem uma sobrecarga que pode depletar o glicogênio. Então, para quem joga muito futebol, compensa mais fazer os treinos de membros inferiores no dia do próprio futebol. Tá, vou jogar futebol à noite, você faz membros inferiores nesse dia. Aí fica bem legal. Já vi alguns casos de pessoas que só conseguiram destravar, né, uma estagnação com panturrilha quando parou o futebol. Então é importante a gente ter uma atenção a isso. Mas tirando isso, é uma excelente atividade física. Número 9, jiu-jitsu. Então, definitivamente também um monte de alunos meus fazem jiu-jitsu. E o jiu-jitsu ele é uma atividade que realmente ela cansa bastante, tá? Enquanto o futebol ele cansa muitos membros inferiores e até depleta o glicogênio, como eu disse, não deixa ficar cheia, né, a panturrilha. No jiu-jitsu a gente já não tem algo tão setorizado assim. Ou seja, ele faz uma exigência mais geral. Então a pessoa faz jiu-jitsu, no outro dia acorda muito quebrado, não consegue treinar com tanta qualidade. Então normalmente nesse tipo de caso compensa isolar um dia só para ele. E se puder distanciar do próximo dia de treino, ok. Se você se sente bem, porque cada um treina num ritmo, né? Uma coisa é treinar jiu-jitsu de forma profissional e outra coisa não. Então se você no outro dia acorda bem, consegue treinar bem, fica tranquilo. Fica totalmente válido você treinar todos os dias da semana, alguns dias jiu-jitsu e outros dias musculação. Normalmente quando a gente treina e coloca alguma modalidade junto, a gente quer melhorar nessa modalidade também, né? Então, se você vai fazer um jiu-jitsu, acho muito legal que você faça um trabalho para pegada. Leandro Twin, como é que eu deixo a minha pegada forte? Com as mãos. Você procura Leandro Twin mais tema aqui, Leandro Twin mais como melhorar a pegada, que você vai ver como é que melhora essa pegadinha. Então, acho legal fazer isso junto com o treino de jiu-jitsu. Número 8, ainda continuando nas lutas, né, o boxe. Então o boxe já é muito contrário. Se você tem dificuldade para crescer membros inferiores e pensa em fazer alguma luta, eu recomendo que seja o boxe, porque o boxe não utiliza tanto dos membros inferiores, lógico que tem uma estabilização de base, etc. Mas é algo que você consegue trocar aqui em cima, fazer a atividade e os membros inferiores continuam recuperando. Então, se você tem dificuldade de ganhar membros inferiores e pensa em fazer alguma luta, vai de boxe. Número 7, extremamente popular, a corrida. A corrida, ela parece muito com o futebol, só que temos algumas diferenças bem importantes. Porque, por exemplo, no futebol, a gente tem tiros, né? Então você vai e volta. Tem gente que só vai e fica lá na frente, não volta. Tudo bem. Mas em tese você vai e volta para marcar, etc. Então você dá um tiro, daqui a pouco recupera. Na corrida, você mantém uma intensidade menor e um volume maior. O que muda aqui? O futebol ele é muito mais lesivo. Tá? Se você está pesado para as articulações é muito pior. Se você, que nem eu disse, você tem que escolher o que você gosta. Mas se você gosta de qualquer coisa, ou se você não gosta de nada e quer pegar uma para conciliar, a corrida, se você é um indivíduo que está mais pesado, você vai ter mais chances de sucesso dentro dela. Como a intensidade é menor, você pode então sofrer menos nas articulações. Se você não está bem condicionado, o futebol você vai no limite, porque está numa coisa competitiva. A corrida ainda pode ser competitiva, mas é com você mesmo. Então você administra melhor o bom senso. Assim como o número 6, o ciclismo. Aí muitos vão levantar a mão. O ciclo, Leandro, esse é o meu. Não é esse ciclista aqui, não. É o ciclista de pedalar. Esse tipo de modalidade, nós temos uma grande sobrecarga dos quadríceps. Tá? Pega glúteo, isso é óbvio, principalmente quando você fica em pé, né? Então você fica em pé, você trabalha bastante.
Mas as panturrilhas são muito priorizadas aqui em termos de descanso. Não quer dizer que você não vai usar, tá? Pelo amor de Deus, lógico que você vai. Mas se você tem uma dificuldade para crescer panturrilhas, e você vai falar, pô, não quero lutar, não vou fazer o futebol e nem a corrida, porque vai cair na mesma exigência. Não quer dizer que você não vai crescer panturrilha se você faz corrida. Quer dizer que se você tem alguma dificuldade, está travado, você pode fazer um teste de trocar pela bicicleta. Então, obviamente não vai adiantar nada se o seu ponto fraco é o quadríceps. Mas se não for, a bicicleta é muito bom. Se não fosse tudo, para quem está em sobrepeso, galera, é uma das melhores, se não a melhor, porque você não tem impacto. Leandrão, o impacto é ruim? De forma alguma. O impacto é maravilhoso. Efeito eletropieso a nível ósseo, deixa a densidade mineral óssea melhor. Então você precisa de impacto. Só que o que acontece quando esse impacto passa do ponto, você tem uma sobrecarga articular e provavelmente uma lesão, um desgaste. Isso é péssimo. Então se você está com sobrepeso, cogite o ciclismo. Número 5. Eu já atendi alunos que são cadeirantes. Então, eles não conseguem fazer nenhuma dessas atividades que eu falei aí para trás. Pelo menos não de forma tradicional. Lógico, você tem uma arte marcial adaptada, isso aí é óbvio. Mas se a inclusão tiver difícil, nós podemos pensar no remo, então. O remo, ele vai inverter a situação. Não vai usar nada de membros inferiores e vai usar de membros superiores. Novamente cai na mesma coisa, se você tem dificuldade para alargar as costas, então o remo vai trabalhar muito essa região, talvez não seja a modalidade mais interessante. Mas se você quer algo diferente, que vai deixar os membros inferiores bem descansadinhos, o remo é uma excelente opção. E lembre-se, se você for cadeirante, inclusive se for cadeirante, tiver alguma necessidade especial, escreva aqui nos comentários só para eu saber quem é que está me assistindo. Tem alguém aqui que, sei lá, não tem algum membro, ou encontra alguma dificuldade, é deficiente visual? Inclusive já atendi deficiente visual na minha consultoria esportiva, que é online. Isso foi um desafio e foi muito legal trabalhar. Número 4, tênis. Tem um aluno meu que vai no consultório, mas assim, evoluiu muito, ele sabe de que eu estou falando dele, e ele joga bastante tênis. Galera, o tênis, fica tranquilo, é ótimo. Só que eu preciso alertar um cuidado para vocês. Ombro, tá? A articulação do ombro para machucar lá é muito fácil, porque você se empolga, é repetitivo, e aí você às vezes tem uma força muscular que não está acompanhando a condição articular. Então, neste caso, faça um trabalho de fortalecimento de ombros em manguito rotador externo. É muito importante para longevidade, dentro do esporte, lógico. Número 3, dança. Normalmente eu indico a dança, para quem gosta de dançar, claro, mas eu divido muito em dois grandes grupos. Então, os grupos que são idosos, um pouco mais isolados socialmente, quem está em depressão ou quem está lutando contra a depressão, eu indico que seja, por exemplo, a dança de salão ou algo mais desse gênero que é acompanhado. Isso é fantástico, tá? Você pega o idoso, normalmente ele é um indivíduo mais isolado socialmente. Então, quando você coloca ele com outros, isso torna algo muito prazeroso, muito gostoso. O que a gente tem que tomar cuidado é que aqui, a dança, ela tem vários graus, e tem graus que não tem exigência física muito alta. Você vai cansar e tal, mas não é uma atividade muito pesada. E não tem problema nenhum não ser, tá? Só estou alertando, porque falar, subir montanha de bicicleta cansa muito. Acho que eu vou dançar aqui um sambinha tomando uma cerveja. É óbvio, você não vai ter a mesma queima calórica. Então veja o que é mais adequado para você. E para aqueles indivíduos que não estão preocupados com nada socialmente ou emocionalmente, qualquer outro tipo de dança é bem legal. Número 2, natação. Galera, a natação é fantástica porque cai na mesma coisa da bicicleta, não tem impacto, trabalha os músculos do corpo de uma forma bem qualitária e é uma atividade que tem um gasto energético bastante elevado. Acho uma excelente opção também. Mesma ressalva para tênis, tá? Toma cuidado com o ombro, manguito rotador é muito importante. E o nosso número 1, que você achou que não ia ter aqui na lista, que é o CrossFit. O CrossFit é possível da gente conciliar na musculação e ter resultados de hipertrofia, sim. Porém, eu vou deixar vocês agora com um vídeo só sobre CrossFit, para que vocês consigam entender um pouco sobre isso. Então, dá uma conferida nesse vídeo aqui.